São Paulo finalmente encaminha acordo de renovação de contrato. Ótima notícia pra gente comentar com vocês. Tem informação pra gente falar também sobre o Galo, que não joga, né? Tá encostado aí no São Paulo. Tem informação também aí sobre o William Gomes e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão? Então vambora para as notícias do Tricolor. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Olha só isso aqui. Comentamos muito aí, né? Sobre a questão das mudanças do calendário, né, que vai ter antecipação aí do Brasileirão e também do Campeonato Paulista. Olha só, o grupo do São Paulo tem reapresentação marcada para quarta-feira no CT da Barra Funda. Por causa da data FIFA, a equipe precisa voltar a jogar no dia 20 contra o Red Bull Bragantino. Na quarta e na quinta-feira, o São Paulo aproveitará para adiantar os exames que acontecem anualmente durante os primeiros dias de pré-temporada, tá? Você vai fazer aí exames na quarta e na quinta, mas a questão é, esses exames que o São Paulo faz, cara, só são feitos uma vez por ano, quando os jogadores voltam das férias, né? Por volta das férias, pré-temporada, os jogadores fazem esses exames aí. Olha só isso aqui, ó. Em parceria com o Hospital Albert Einstein, os atletas vão passar por consulta com cardiologistas e fazer avaliações clínicas e testes ergométricos. Tá? Aí, olha que interessante isso aqui, ó. Esse aqui é o ponto, ó. A antecipação dos exames será feita para permitir que o atleta consiga se reapresentar e já viajar no dia 8 de janeiro para os Estados Unidos, onde vai fazer a sua pré-temporada, tá? Então já teve confirmada a mudança do calendário aí para 2025 e o Paulista começa no dia 8 de janeiro, né? E o São Paulo aí vai viajar no dia 8 de janeiro para os Estados Unidos, né? O GE fez essa matéria aqui hoje, né? Trazendo essa informação que o São Paulo vai fazer exames na quarta e na quinta, né? Já avisando a viagem de Estados Unidos para pré-temporada. Então, parece que São Paulo não vai mudar de ideia, né, cara? E, sei lá, voltar atrás aí em relação à pré-temporada dos Estados Unidos, porque já tá avisando exame já agora, né? Já para se planejar para 2025. O que o São Paulo vai fazer com o Paulista, não faço a menor ideia. Não sei se os caras vão deixar lá. Vão mandar, né, um tanto de jogador para os Estados Unidos, vai deixar uma parte aqui, vai para o time dar o sub-20 para jogar e o sub-17 para jogar com a Copinha. Não faço a menor ideia, né? Mas o que é bem claro, depois dessa informação aqui, é que o São Paulo, mesmo com a mudança de calendário, tá já se planejando para fazer a pré-temporada ano que vem nos Estados Unidos. Eu pensei, até comentei com você no vídeo de manhã, quem viu, até falei, ó, eu acho, né, que era achismo só, que o São Paulo ia acabar voltando atrás e cancelando essa pré-temporada. Mas não, né? Muito pelo contrário, já está se antecipando aí, visando essa pré-temporada aí, né? Enfim, aí a gente vai ter, né, a apresentação na quarta-feira, né, que o São Paulo vai se apresentar para iniciar a preparação, né, vai ter esses exames aí já para planejar a próxima temporada e também tem aí esses treinos antes do jogo contra o Bragantino. Para os treinos, ausências serão os jogadores que estarão com as suas seleções. São os casos de Bobadilla e Ferrarese, que defendem Paraguai e Venezuela nas eliminatórias da Copa do Mundo. E também o Jamal Lewis, que está com a Irlanda do Norte em jogos da Liga das Nações. E tem mais. Outra baixa vai ser o William Gomes, que foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinos com a seleção brasileira sub-20. Ele tem chance de disputar o Sul-Americano em janeiro, tá? Então tá aí, tem esse negócio de Paulista, pré-temporada, que não sei o que, e o William Gomes pode estar nesse período aí jogando Sul-Americano pela seleção brasileira, né, que vai ser em janeiro aí. Então, tá na reapresentação aí, tá? Todo mundo vai fazer exame, vai treinar, não vai ter esses 4 jogadores, tá? Bobadilla, Ferrarese, Jamal Lewis e William Gomes, porque vão estar com as seleções, tá? Vão ser os desfalques aí, né, nesse tempo aí de treino que o Zubeldia vai ter, vão ser o curioso do William Gomes, né, cara, que foi convocado junto com os outros, né, para a seleção lá do Ramon Menezes, convocado para treino, né, o Bobadilla, o Ferreira, o Jamal vão para jogo de data FIFA, né, o William Gomes vai treinar lá na Granja Comari com o Ramon Dias, né, com o Ramon Menezes, né, Ramon Dias é o técnico do Corinthians, Ramon Menezes que é o técnico da seleção, né, inclusive é incrível ele até hoje ser o técnico da seleção, né. Enfim, olha aí, rapaziada. São Paulo voltou a ter uma sequência de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro depois de 3 meses. No sábado, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense e emendou 2 vitórias em sequência. E está invicto a 4 jogos, né? Então a gente tinha aí 3 meses que não conseguia vencer 2 jogos seguidos, né, no Campeonato Brasileiro, né?
Na oportunidade anterior, que o São Paulo venceu 2 jogos, o Tricolor venceu o Flamengo e o Atlético Goianiense em sequência, ambos por 1-0, tá? Então, desde, tá, irmão, tem 3 meses, tá? Tem 3 meses aí, né, cara? Foi em agosto que o São Paulo conseguiu aí duas vitórias seguidas no Brasileiro, tá? No Brasileirão aí, quando venceu o Atlético e Flamengo, e depois de 3 meses voltou a ter 2 vitórias seguidas quando venceu o Bahia por 3-0 e agora o Atlético Paranaense. Isso aqui é aquela coisa que a gente sempre comentou com vocês, né, cara? O São Paulo é um time super irregular, cara. Pô, faz um baita jogo, depois faz um jogo inacreditável ruim, às vezes faz um jogo, começa bem, depois termina mal. Cara, o São Paulo oscila muito de um jogo pro outro e muitas vezes oscila no próprio jogo, né? Às vezes tá jogando no jogo ali e naquele mesmo jogo ele tem várias oscilações, porque é um time que oscila bastante, né, cara? Não é um time que consegue ter uma regularidade mínima de boas atuações, né? Não consegue seguir um padrão ali mínimo, né, cara, de boas atuações. É sempre muito bom, muito ruim, né? Faz aquele jogo ridículo contra o Cuiabá. Aí depois o time vai e mexe 3-0 no Vasco jogando muito bem, né, cara? Um time que oscila bastante, aí joga mal contra o Atlético, aí faz aquele jogo bizarro contra o Criciúma, né, cara? Aí foi mais ou menos contra o Bahia, contra o Corinthians mesmo foi um jogo competitivo, né? Eu achei até que o São Paulo fez um jogo ali bem aceitável, quando tava 11 contra 11, aí depois tem 2 a mais que consegue complicar o jogo. Cara, o São Paulo é uma oscilação inacreditável, né, que o time consegue ter. Aí, cara, é incrível como o time não consegue ter a mínima regularidade aí, tá bom? Rapaziada, vamos avançando agora. E olha aí, São Paulo tá buscando essa vaga direta pra Libertadores, né, cara? A gente já tem a pré ali super encaminhada, né? Tá? Pode fechar o olho pra pré-Libertadores, mas dá pra gente buscar ainda a vaga direta, né? A gente tá ali ponto a ponto com o Inter e também com o Flamengo, até mais o Inter, né? Porque o Flamengo ficando em 4º lugar, né? Ele vai jogar ainda na rodada. Se ele vencer, ele vai pra 4º lugar, né? E os 5 primeiros ali vão pra fase de grupos direta, né? Direta aí. Aí, o que acontece? Olha só. Uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores traria ao São Paulo um acréscimo significativo na premiação, somando aproximadamente 8 milhões a mais do que o valor que o clube receberia caso se classifique apenas para a pré-Libertadores, tá? Então o São Paulo, se for para a Libertadores direta, fase de grupos, São Paulo ganha aí 8 milhões a mais de diferença do que ganharia se for para a pré. Olha só, atualmente o São Paulo ocupa a 6ª posição no Campeonato Brasileiro, o que lhe daria acesso à pré-Libertadores e uma premiação de 36 milhões e 100 mil reais pelo Brasileirão. Além de 500 mil dólares, que dá cerca de 2 milhões e 800 mil reais, pela segunda fase preliminar da Libertadores, totalizando 38 milhões e 900 mil reais, tá? Então, essa é a questão. São Paulo vai para a pré-Libertadores, ele ganha 36 milhões e 100, né, pelo Brasileiro, tá? E mais 2 milhões e 800 mil reais, né, pela vaga na pré-Libertadores, totalizando 38 milhões e 900 mil reais, e se for para pré. E se for para a fase de grupo direta, Gabriel? Olha aí. Para assegurar uma vaga direta na fase de grupos, o São Paulo precisa alcançar a 5ª colocação, pelo menos, ultrapassando o Internacional. Isso se o Flamengo funcionar na 4ª. Se a gente for em 4º lugar, se a gente ficar em 5º, a gente vai direto, né? Porque o Flamengo abriu uma vaga porque ganhou a Copa do Brasil, tá bom? Isso garantiria ao clube uma premiação de 40 milhões e 900 mil reais pelo Brasileirão, tá? Aí, mais 1 milhão de dólares, né? Que daí 5 milhões e 700 mil reais pela vaga na fase de grupos da Libertadores, totalizando 46 milhões e 600 mil reais, tá? Então, essa é a diferença aí. Se for para pré, ganha 38 milhões e 900, e se for direto, ganha aí 46 milhões e 600 mil reais, contando, né, rapaz? Lembrando que esse valor, né, é a premiação, né, do brasileiro, mais a vaga para a Libertadores, né? Então, seria muito importante o São Paulo direto. Se for direto, ganha 8 milhões a mais do que ganharia, né, se for ir para pré-Libertadores. Enfim, é bom o Flamengo continuar lá em 4º, porque ele abre mais uma vaga, e a briga do São Paulo é com o Inter, né? A briga do São Paulo é com o Inter. O Inter tem 2 pontos a mais que o São Paulo. O Inter tinha jogos aí a menos para fazer, já fez todos. Tinha uma sequência grande de jogos em casa, o Inter, né? E agora vai jogar alguns jogos fora de casa aí nessa reta final, cara. E, cara, uma hora vai tropeçar, né? O Inter é o melhor time do segundo turno, ganhou quase todos os jogos, né, cara? Incrível, né? Mas uma hora vai perder. Não acredito que vai ganhar todos os jogos até o final e não. E aí que o São Paulo tem que aproveitar quando o Inter vacilar pra gente beliscar essa 5ª colocação aí, né? Cara, aquele jogo que o São Paulo perdeu pro Inter de 3-1, cara, não podia acontecer, cara. Lembrando que, né, no primeiro turno,
Tô falando do Inter porque o nosso adversário tá ali ponto a ponto brigando por uma vaga direta na Libertadores. No primeiro turno, a gente empatou com o Inter lá no estádio do Criciúma, né? Foi um jogo fora de casa, mas aquele jogo, cara, o Inter tava lá, tava naquelas enchentes no Rio Grande do Sul e o Inter tava todo desfalcado, né? Os principais jogadores do Inter nem jogou, né? O Valencia não jogou, o Borré não jogou, o Alan Patrick se machucou com 2 minutos de jogo, então os melhores jogadores do Inter estavam fora e o São Paulo não aproveitou a chance, apesar que teve aquele gol do Caleri, né? Que até hoje, né? A gente sabe muito bem que aquele gol lá foi bem legal, os caras anularam, né? Tava caçando pelo em ovo lá para anular o gol do Caleri. E até hoje não tem nenhuma imagem que mostra ele à frente, mas os caras anularam o gol. E o segundo jogo, cara, o São Paulo começou atropelando o Inter nos primeiros 15 minutos, pô, amassou o Inter. E depois toma 3, né, cara? O negócio depois foi engolido pelo Inter, negócio inacreditável. A gente tava comentando sobre oscilação, o jogo contra o Inter é o retrato. Começou os primeiros 15 minutos e 20, amassando o Inter, né? Fez gol, bola na trave, depois tomou 3, né, cara? Mesmo jogo ali, o time amassou e depois foi amassado. E evidentemente que essa derrota aí, cara, pode custar uma vaga direta pra Libertadores, né? Esses 3 pontos que a gente perdeu pro Inter, pode ser os 3 pontos que colocam o Inter na fase de grupo direto e a gente vai pra pré, né? Esse confronto direto aí pode fazer toda a diferença, né, cara? Pode fazer toda a diferença aí. Bom, vamos avançando agora, meu parceiro. E o negócio é o seguinte, ó. Vamos avançando e quero comentar com você que algumas informações que o Alexander Vieira trouxe aqui, ó. O Galo, mais uma vez, né, cara, nem jogou aí contra o time do Atlético Paranaense, já vem virando algo recorrente. E aí tá aí, informação do Alexander Vieira sobre o Galo. Galo fica de fora por opção e questões táticas. O Zubeldia entende que o time ficaria mais frágil tendo 4 atacantes e o Galo. Assim, vamos lá. O Zubeldia entende que o time fica mais frágil com 4 atacantes, 4 mais o camisa 8. Então, o Zubeldia vê o Galo como o segundo cara do meio campo, né? Quando ele fala 4 atacantes, né? É Ferreira, Lucas, Luciano e Caleri. Mas o Galo então disputaria ali uma vaga com hoje o Marcos Antônio Castelar, né? Marcos Antônio Bobadilha, ele brigaria por uma posição com esses dois. Então, o Zubeldia vê o Galo nessa posição. Mas como joga com 4 atacantes, ele entende que o time fica muito frágil. O time já é frágil, né? Com Bobadilha e Luiz Gustavo, ou com Marcos Antônio e Luiz Gustavo, porque só tem esses 2 caras no meu campo e 4 atacantes. Já é um time já que perde muito o meu campo, né? Se pôr o Galo então, irmão, esquece, eu concordo com ele. A questão é, aqui, a não ser que ele tirasse o Luciano do time, né? Como meia do time, e botasse o Galo. Aí faria mais sentido, você até reforçaria um pouco mais o meu campo ali, né? Com o Galo no lugar Luciano, mas não é assim que o Zubeldia vê o Galo. Né, ele vê ele como um cara mais de segundo meio campo ali, né? E isso fica claro quando quando a informação é de que ele vê que o time fica frágil com 4 atacantes. Então, se ele vê o Galo no time com mais 4 atacantes, ele não vê o Galo ali como meio no lugar do Luciano, né? Enfim, cara, é um jogador que nem joga mais, eu ia falar que ele joga pouco, né? Antes ele jogava pouco, agora nem sequer ele joga. Né? O negocinho é incrível o que acontece com o Galo. E outro, né? Vou repetir já, 1 milhão de vezes. Ah, que o Galo não joga, que não sei o quê. Quando jogou mal pra caramba, né? Aquele negócio, quando o cara entra e joga bem, ele ganha mais espaço, né? Ganha mais espaço aí, fala, opa, ó, Teco, tô aqui, tô jogando bem no meu dia. Ó, tô entrando, jogando bem, tu passa um recado pro Teco quando tu entra bem nos jogos. Quando tu joga mal, acontece o quê? O cara perde espaço, que foi o que aconteceu com o Galo, né? Falando também em jogador aí que não joga, esse é um pouco diferente do Galo, né? Que é sobre o William Gomes, que não vem jogando já alguns jogos, tá? A informação do Alexander Vieira também. O William Gomes é encarado como o maior reforço do clube para 2025, tá? Então, dentro do São Paulo, a maior contratação, né? No caso, no lugar da contratação, né? Que vão vir poucas, o maior reforço é o William Gomes. Sabe o que eu acho engraçado? Você vê, cara, que não faz sentido algum. Como é que pode o cara ser tratado como o maior reforço para 2025 e o cara nem jogar agora, né? Porque, tipo assim, é muito 880. Ele é o maior reforço para 2025, mas ele nem joga no time agora. Não seria interessante o William Gomes jogar, né? Eu nem tô falando que ele tem que ser titular absoluto, tá? Apesar que eu acho que poderia, mas enfim, não acho que tem um absurdo dele ser reserva. Mas a questão é ele nem jogar mais, cara. São Paulo foi eliminado pro Botafogo, jogou 6 jogos depois. Ele entrou contra o Cuiabá e os outros 5 ele nem saiu do banco. Não é muito bizarro? Os últimos 6 jogos o cara não jogou em 5, mas ele é dado como o maior reforço para o ano que vem. É muito 880, né, cara? Tipo, muito lá em cima ou muito lá embaixo. Não era mais interessante o seguinte, o cara é tratado como o maior reforço para 2025. Ótimo, excelente, o moleque é muito bom. Mas é interessante o Zubeldia dar minutos pra ele. Pô, o São Paulo tá ganhando de 3-0 do Vasco. O cara não entra, velho. Né? Ele entrasse nos minutos finais dos jogos pra ganhar mais experiência, ficar mais maduro.
né? Ali pegar mais experiência com o time, ganhar mais entrosamento com o time, né? Aí ano que vem o São Paulo daria mais espaço para ele, né? Ele jogaria poucos minutos esse ano, vai entrando ao decorrer dos jogos e ano que vem ele ganharia mais minutos. Era o mais coerente, mas não. Ele é o meu reforço, mas não joga agora, né? Aí quando eu falo não joga agora, eu falo entrar no segundo tempo. Foi que ele tem que ser titular, né? Dar faixa de capitão pra ele, nada disso. Aí ele entrar, cara, no decorrer do segundo tempo. Então o São Paulo tá perdendo pro Criciúma, ele não entra. Tá ganhando de 2-0 do Corinthians com 2 a mais, ele não entra. 3-0 pro Vasco, jogo decidido, ele não entra, né? Pensa que é o Atlético Paranaense em casa, ele não entra. É incrível, cara, isso, né? Pra mim isso é muito bizarro, muito bizarro, muito bizarro. Porque se ele jogasse um pouquinho aí pelo menos, né? E pô, ano que vem ele vai ganhar mais minutos. Aí faz sentido, mas não é o caso, né? Não é o caso, não. Informação aí do Gabriel Sá, rapaziada. Henrique Carmo, que completou 18 anos na última semana, encaminhou a sua renovação com o São Paulo até 2028. O jogador é tratado internamente como uma promessa para 2025 e teve sondagens e propostas da Europa, coisa que a gente já vem comentando há muito tempo aqui, né, que já teve proposta do Shakhtar, São Paulo recusou aí e tudo mais, e meio que virou uma novelinha nessa renovação do Ricardo, mas finalmente tá super encaminhada a renovação aí de contrato no Ricardo, né? Tava com medo dele entrar no próximo ano, né? Que ele tem contrato até o final de 2025. Então, entrar, mano, com o jogador só no último ano de contrato, ele entrar sem renovar é um perigo. Né? Vocês viram o Wellington aí, por exemplo, né? E vários outros casos que já aconteceu no São Paulo. Então, excelente, maravilhosa notícia. E Ricardo com a renovação muito bem encaminhada, né, cara? São Paulo deve anunciar em breve aí a renovação com ele, porque é uma das principais jogadores aí da base do São Paulo e perdeu o cara de graça, né? E o São Paulo já teve proposta, imagina, o cara é uma promessa grande, tu já teve proposta pra vender ele, tu recusou e tu perde o cara de graça, seria uma tragédia, né? Literalmente aí, se isso acontecesse, mas não vai acontecer não, porque ele vai renovar com o São Paulo. Certo, meu parceiro? É isso, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.